Bom dia, nono ano. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos aí para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos trabalhar geometria analítica, especificamente distância entre dois pontos, tá? E esses dois pontos estarão num plano cartesiano, tá? Então entendo que plano cartesiano não seja novidade para vocês. Parto do princípio que vocês já têm conhecimento do que é um plano cartesiano e como localizar um ponto no plano cartesiano. Cada ponto tem um par ordenado, eixo Y, eixo X, tá bom? Antes da gente começar, eu aviso que eu colocarei o link desta videoaula no Google Sala de Aula, junto com a atividade. Então o aluno entra lá no Google Sala de Aula, assiste o vídeo com calma, com paciência. É importante assistir com calma, tá? E, se possível, transcreva isso no caderno para você estar estudando, tá? Depois resolve a atividade. Sugiro que faça essa resolução no caderno, tire fotos e anexa e envia anexo lá no próprio Google Sala de Aula. Se tiver alguma dificuldade, não tem problema. Tira as fotos. A foto tem que estar identificando lá na foto o tema da aula, no caso, distância entre dois pontos, nome do aluno e a sala, ok? E outra, a foto precisa tomar cuidado, ela tem que estar bem visível, porque eu já recebi foto que o aluno, na hora que vai tirar a foto, treme a mão e aí eu não consigo fazer a correção, tá bom? Então, tira a foto para ficar bem visível e manda tudo para mim. De preferência no Google Sala de Aula. Dificuldade? Manda para o meu e-mail. O e-mail está na própria atividade, tá bom? Esse link, esse vídeo que vocês estão vendo agora, também vai estar, eu vou postar lá no WhatsApp, no grupo de WhatsApp dos pais e responsáveis, juntamente com a atividade, ok? Mais uma coisa que eu tenho que avisar, nós nos encontraremos na próxima terça-feira para fazermos a correção dos exercícios que eu estou postando hoje. Aliás, era para postar na terça-feira, eu estou postando hoje, um pouco atrasado, mas estou fazendo, tá bom? E que mais? E nesse dia, espero que vocês estejam lá, porque eu vou fazer a correção dessa atividade. E aproveito, se alguém tiver alguma dúvida, para tirar, sanar as dúvidas que ocorrerem. E mais, vai ser o encontro para a gente estar se vendo também, ok? Nesse momento de distanciamento social, nós nos encontraremos na próxima terça-feira, das 14 às 15h30, tá bom? Para a gente fazer a correção dessa atividade, ok? Então, vamos lá. Vou virar a câmera para a gente já começar a falar sobre distância entre dois pontos. Essa que vocês viram aí é minha esposa. Tá bom? Então vamos lá, deixa eu virar aqui a câmera para a gente começar a falar sobre o assunto. Então vamos lá, geometria analítica, distância entre dois pontos. Vamos lá. Então temos aqui o plano cartesiano, nós temos o eixo X, o eixo Y. Digamos que eu tenha este ponto e este ponto, tá? Este ponto tem como par ordenado o X valendo 1 e o Y valendo 1, que vai ser, eu vou chamar de ponto A. E nós temos o ponto B, que o X vale 3 e o Y também vale 1. Percebam que o Y dos dois é igual. Isso significa que teremos um segmento de reta que liga o ponto A ao ponto B paralelo ao eixo Y. Se isto se dá só pela nossa observação, já dá para a gente verificar qual é a distância do ponto A ao ponto B. Ora, pegamos aqui o valor 3, tiramos, aqui o ponto A é como se fosse o início aqui e o final aqui. Então, eu pego o final, tiro o início. 3 menos 1, então eu tenho 2 unidades, que é a distância entre o ponto A e o ponto B, ok?
com o segmento paralelo ao eixo, a gente pode ter este raciocínio. Agora, mais formalmente falando, já que apenas o par ordenado, nos pares ordenados, só o x que é diferente, então eu posso calcular a distância fazendo a subtração aqui no eixo x, como eu fiz visualmente. O x do B menos o x do A vai ser a distância entre A e B, e dá 2, ok? Isso porque os y's dos pares ordenados são iguais, e aí nós temos um segmento entre A e B que é paralelo. Fica fácil de encontrar a distância entre esses dois pontos, tá? Agora vamos aqui para o exemplo B. Agora, apesar de estar meio torto aí o meu desenho, nós temos um segmento de reta que liga o ponto A ao ponto B. Agora ele é paralelo ao eixo vertical. Então o que acontece? Percebam que o x do A e o x do B são iguais. Então ele é paralelo ao eixo Y. Sendo assim, olha só, como o segmento é paralelo ao eixo Y, a gente pode dizer que a distância entre A e B será o Y de B menos o Y de A. 4 menos 1 vai dar 3. Então, a distância entre A e B é 3. Então, quando os segmentos que ligam os dois pontos ou é paralelo ao eixo X ou é paralelo ao eixo Y, é facinho, né? Vamos em frente. Muito bem, agora, no nosso exemplo C, nós temos aí um segmento de reta inclinado, tá? Então, tanto o x dos dois pontos quanto o y dos dois pontos são diferentes, ok? Mas a gente pode levar o mesmo raciocínio se eu pensar aqui, ó. O y de B é 3 e o y de A é 1. 3 e 1. Então, a minha distância aqui na vertical vai ser dada pelo y de B menos o y de A. E a distância entre o x, aliás, x do B, que é 4, e projeto aqui, e o x do A, que é 1, e aí eu projeto aqui, o que acontece vai ser 4 menos 1, x de B menos x de A. Percebam que com esta situação, nós acabamos construindo um triângulo retângulo aqui no nosso plano cartesiano. Isso significa que nós podemos encontrar o quê? Pitágoras, porque aqui eu vou ter um cateto, aqui eu vou ter outro cateto e aqui eu vou ter a hipotenusa. Lembra Pitágoras? Teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos também ao quadrado. Então, a gente vai poder usar Pitágoras. Muito bem. E aí, o que acontece? Segmento de reta inclinado, que é o que eu falei aqui. Usando Pitágoras. Pitágoras é A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. A sendo a hipotenusa, B um cateto e C o outro cateto. Tá bom? E aí, o que acontece? Vocês percebem que o valor da hipotenusa desse triângulo retângulo vai ser justamente a distância que a gente quer encontrar. Logo, a distância entre A e B é essa hipotenusa que a gente vai encontrar. Então, eu vou colocar aqui, ó, que a hipotenusa ao quadrado vai ser distância de AB ao quadrado. E aí, o que acontece? Eu tenho que agora pegar o seguinte, o x do A, o outro cateto. Vamos pensar nesse cateto de baixo aqui, que é x de B menos x de A. Lembra aqui, ó, x de B menos x de A, que eu consigo calcular isso no eixo x. Então, x de B menos x de A ao quadrado, mais o outro cateto. O outro cateto é esse carinha aqui, que é y de B menos y de A. Y de B menos y de A ao quadrado, ok? Bom, agora vamos começar a substituir pelas informações que a gente tem daqueles dois pontos. Olha só, distância de AB ao quadrado, a gente vai descobrir, a gente não sabe ainda. Agora, o x do B. Vamos observar aqui. O B é esse cara. Quem é o x do B? É o 4. Quem é o x do A? É o 1. Então, vai ser 4 menos 1 ao quadrado.
Depois, y de b menos y de a. Quem é o y de b? 3. E o y de a? 1 de novo. Então, 3 menos 1 ao quadrado. Aí isso aqui repete, resolvendo aqui dentro vai dar 3, mantém ao quadrado, resolvendo aqui dentro dá 2, mantém ao quadrado. Distância de AB ao quadrado vai ser 9 mais 4, que dá 13. Agora o que acontece? Eu não quero saber a distância de AB ao quadrado, eu quero só a distância de AB. Então pego, se de um lado tem potência, né, e eu tenho uma equação, eu posso pegar esse 2, que é a potência, inverter a operação e trazer para o outro lado da igualdade. Logo, o que era potência vira, se está elevado ao quadrado, aqui fica raiz quadrada. Então, como raiz quadrada de 13 não é um valor exato, então deixa a resposta como raiz de 13. Logo, a distância entre A e B é raiz de 13. E se você quiser saber o valor, usa a calculadora e você vai ver quanto dá essa raiz de 13. Tá bom? Vamos em frente. Agora, nós temos uma fórmula que funciona para quaisquer dois pontos no plano cartesiano. Não importa se ele é paralelo a y, se é paralelo ao x, se é inclinado, não importa. Essa fórmula serve para quaisquer pontos no plano cartesiano. E olha só, partindo daquilo que nós já entendemos como é que chega, que é Pitágoras, né, gente? Então, o que acontece? Eu pego simplesmente esse ao quadrado que está aqui e mando para cá como raiz quadrada. Logo, distância de AB vai ser igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Essa fórmula funciona para quaisquer dois pontos no plano cartesiano, certo? Muito bem. E aí o que acontece? Vamos para um exemplo. Calcule a distância entre os pontos C, menos 4 e 0, e D, 0 e 3. Lembrando que o menos 4 é o x de C, o 0 é o y de C, o 0 aqui é o x de D e esse 3 é o y de D. Ora, a nossa fórmula está de A para B, só que aqui eu vou de C para D. Mesma coisa, só mudei as letras. Então, vou pegar a fórmula, distância de C para D vai ser igual raiz quadrada de xd, não era de C para D? Então, eu pego D menos C. Então, xd menos xc ao quadrado, yd menos yc ao quadrado. E aí, vamos substituir aqui dentro os valores que a gente tem lá dos pontos dos pares ordenados. Quem é o x de D? Olha lá, quem é o x de D? Aqui, ó, é o D, é esse xd aqui. Então, ele vale 0. Quem é o x de C? O x de C é menos 4, então eu tenho que colocar 0 menos da fórmula e menos 4 do valor de x. Aí deixo ao quadrado e faço a mesma coisa no yd e no yc, olhando aqui, yd, que é 3, yc, que é 0, logo 3 menos 0. Aqui dentro vai ficar 0 menos menos 4, fica a mesma coisa aqui, mais 4. Então, mais 4 ao quadrado. E aqui, 3 menos 0 é 3, vai ficar 3 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado dá 9, 16 com 9, 25, raiz de 25 é 5. Acabou. Sem nós construirmos o gráfico no plano cartesiano, com esta fórmula, nós descobrimos a distância entre o ponto C, que tem par ordenado x menos 4, y 0, e D, que tem x 0 e y 3. E a distância entre esses dois pontos no plano cartesiano é 5. Ok? Então é isso, tá? Foi aí as nossas explicações para a aula de hoje. E fica o convite, terça-feira que vem, das 14 às 15h30, vou estar encontrando com vocês na reunião do Meet, que é um link que eu vou estar divulgando de novo lá, e a maioria já tem. Vai estar lá no próprio Google Sala de Aula também e no grupo de pais, eu vou estar divulgando isso lá, tá bom? Então, gente, por enquanto é só, vou postar esse vídeo, mais os exercícios,
Nos vemos na próxima terça-feira. Tchau, pessoal!